No vídeo de hoje analisaremos a última rodada do Campeonato Paulista e todas as possibilidades que podemos ter, e você vai entender o porquê que ela é tão impressionante no decorrer do vídeo. Mas antes, se inscreva aqui embaixo no canal, pois nós estamos postando vídeo todos os dias, por volta ali das 10 da manhã, às vezes atrasa um pouco, passa do meio-dia, mas almoce assistindo nossos vídeos, maratone no nosso canal se você puder. Além disso, deixe o seu like se você gosta do nosso conteúdo ou se você quer dar uma chance. Deixe o seu gostei aqui, deixe o seu like, vai ajudar muito a divulgar nosso canal e vai nos ajudar a cada dia a produzir um produto um pouco mais de qualidade até estarmos na excelência. E já começando a falar do vídeo de hoje, quinta-feira, o vídeo saindo na sexta, nós tivemos o cumprimento da penúltima rodada do Campeonato Paulista, onde nós tivemos muitos jogos importantes e eu queria frisar um pouco mais no grupo mais emocionante, que é o grupo D, o grupo onde temos o São Bernardo na liderança com 23 pontos, a Ponte Preta na segunda colocação com 22 pontos, o Palmeiras na terceira posição com 20 e o Velo Clube lá já praticamente eliminado com os seus 10 pontos. O primeiro jogo que impactou muito essa rodada foi a vitória da Ponte Preta, que foi ao Mané Garrincha, venceu o São Paulo de virada pelo placar de 2-1, conseguiu um resultado histórico, brilhante, maravilhoso, ainda mais para um time que caiu para a Série C, né? A gente sabe que a Ponte tem uma tradição gigantesca no futebol brasileiro. Gigantesca é um exagero, né? Mas a Ponte, a gente gosta da Ponte. Ela está na Série C, isso é muito triste, mas vem fazendo um Campeonato Paulista maravilhoso, 22 pontos, terceira melhor campanha, mas quem faz um Campeonato Paulista melhor ainda é o São Bernardo, que não é novidade, o São Bernardo sempre tem feito bons campeonatos paulistas, sempre dando trabalho para times grandes, sempre vencendo times grandes. E se classificou garantindo a sua classificação nessa quinta-feira, empatando com a Portuguesa no finalzinho nos acréscimos pelo placar de 1-1. O empate foi um pouco polêmico, porque o gol do São Bernardo nos acréscimos do segundo tempo veio através de um pênalti que eu particularmente discordo muito da marcação. Mas se é o que a regra tá falando, aí beleza, mas analisando realmente o que aconteceu, me lembrou muito aqueles pênaltis. Lembra da final de 2022, onde o São Paulo venceu no Morumbi por 3-1 o Palmeiras e o Palmeiras devolveu um 4-0 na volta, né? Mas no primeiro jogo foi marcado um pênalti no Marcos Rocha, onde ele vira o corpo, o braço assim, ele vira e a bola pega nesse braço que virou, a bola pegou aqui. O juiz foi lá ver no VAR, marcou o pênalti. Na volta aconteceu um lance muito parecido, acho que se eu não me engano era o Éder, só que aí a bola não bate na mão ali, não bate aqui, você bate na parte um pouco mais de baixo aqui, mas o lance é praticamente igual. O VAR chamou, era o Rafael Claus, e ele não marcou. E na minha opinião ele fez correto em não marcar. Isso não é pênalti, porque o lance de hoje foi muito parecido. Foi num lance na linha de fundo, onde o jogador do São Bernardo vai tocar de cabeça pro meio da área, ele toca de cabeça, o cara da Ponte, ele tá ali para marcar, ele fecha o braço e vira o corpo. Ele fez correto ali, não tinha muito o que ele fazer. E assim, a bola vai lá e bate no braço que estava aberto. Mas de novo, ele grudou os braços aqui e virou, não tinha intenção nenhuma, ele não provocou nenhuma jogada polêmica, na minha opinião. Ele não estava querendo abrir o braço, ele não abriu o braço, ele protegeu como manda a regra, e ali pelo ângulo que estava o antebraço dele, que era um movimento extremamente natural, é isso que me pega. Movimentos naturais. É óbvio, quando o movimento é natural, mas é um movimento que o braço está lá em cima, a bola pega no meio da mão, pega no meio do braço, aí eu acho que é diferente. Mas em lances tão assim, que o cara tá com o braço fechado, e no giro do corpo dele, que é um giro natural que todos os jogadores fazem, olhando para trás, a bola vai lá e pega, tem que ser marcado pênalti. Eu acho isso inadmissível. Inadmissível, é que nem marcar pênalti de braço que tá apoiado no chão. Poxa, o que o cara pode fazer? Ele estava apoiado no chão. Não tem o que fazer. O jogador da Portuguesa foi bem no lance e deu esse azar. Ele foi chamado, o árbitro foi chamado para ir no vídeo e foi marcado o pênalti, que eu discordo muito, mas se a regra diz, e infelizmente o critério no Brasil muda, então, como a gente viu na final, dois lances iguais,
Um foi pênalti a favor do São Paulo e o outro não foi pênalti a favor do Palmeiras. E não tinha que ser pênalti em nenhum dos dois lugares. Então falta padronizar a nossa arbitragem, que é muito ruim, principalmente por esse motivo. Se fosse padronizado, seria diferente. Pelo menos se fosse lances ruins, mas padronizados, beleza. Mas você não sabe se vão marcar ou não um pênalti pro seu time. É sempre um grande mistério. Ou se vão dar o gol ou se não vão dar um gol. Então é tudo muito confuso aqui. Mas, olhando pela campanha, o São Bernardo mereceu o resultado, tanto pela partida que fez contra a Portuguesa e tanto pelo campeonato maravilhoso que tem feito. Chegou a 7 Chegou não, né? Tem 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. E o outro time, que é o grande do grupo, que é o Palmeiras, que poderia ser eliminado hoje caso não vencesse o Botafogo, venceu, mas com requintes de crueldade. Porque numa belíssima jogada de Jonathan Cafu, sim, o torcedor corintiano sentiu muita saudade, queria muito ele de volta no seu time, né? Não, Corinthians. Ele fez uma belíssima jogada, driblando o Benedetti, que errou lá no início do lance. E ele chegou na linha de fundo, cruzou para o Alexandre Jesus, que fez um belíssimo gol, sem chances para Everton defender. O Botafogo saiu na frente, mas logo na sequência o Estevão fez uma jogada brilhante, tabelou com o Veiga e tocou de cobertura, fez um belíssimo gol e o jogo ficou truncado, ficou amarrado. O Palmeiras tentando, teve oportunidades. No segundo tempo teve uma cabeçada embaixo do gol do Estevão, que acertou o travessão, e na insistência, na marra, o Facundo Torres de joelho, num gol todo esquisito, todo feio, o Palmeiras conseguiu virar o jogo e aí com mais tranquilidade, um gol muito bonito, onde o Veiga toca de cabeça pro meio da área. O Richard Rios, muito esperto, vai lá e faz corta-luz, o Luigi vai e mata o jogo vencendo por 3-1. Então, esses foram os principais jogos dessa rodada, esses 3, todos envolvendo o grupo D do Campeonato Paulista, mas o que vai ser essa rodada de número 12, que é a última da primeira fase do Paulistão, é incrível. Vamos analisar os grupos primeiros? A gente já falou bastante do grupo D, mas olhando para o grupo do Corinthians, que é o grupo A, é o grupo menos emocionante, porque o Corinthians já está classificado tranquilo, com a melhor campanha garantida no Campeonato Paulista. Só pode perder para o próprio São Bernardo, mas o Corinthians tem que perder, o São Bernardo tem que ganhar. E ainda tem que fazer pelo menos 2 gols de saldo. Então o Corinthians está praticamente com a primeira vaga garantida. 26 pontos, 10 pontos a mais que o Mirassol, com 16. Botafogo 11, Inter de Limeira lutando para não cair com 7. Então o Mirassol vai jogar contra o Palmeiras, não quer que o Palmeiras classifique, então vai buscar um empate ou uma vitória. Então o Mirassol tem um jogo importante, mas já está classificado. E a equipe da Inter de Limeira, que tem 7 pontos, está brigando muito para não cair e precisa realmente buscar o resultado. São essas duas equipes que realmente impactam o grupo. Já no grupo B, todas as equipes estão brigando por classificação. Santos tem 15 pontos, Bragantino tem 14, Guarani e Portuguesa tem 12 cada um. Pode acontecer várias coisas, tem a questão do número de vitórias, então a Portuguesa ela tem que vencer e torcer pro Bragantino perder e o Guarani pelo menos empatar. O Bragantino tem que dar a sua vida, tem que vencer para garantir classificação. O Santos também não pode bobear, tem que pelo menos empatar para garantir a classificação. Então não é uma vida simples, todo mundo precisa se doar na última rodada. Esse grupo tá muito bom, chuchu, beleza. Olhando para o grupo C, nós temos São Paulo e Novo Horizontino que estão brigando pela primeira posição. São Paulo com 16 pontos, Novo Horizontino com 15. E nós temos 2 times brigando para não cair. Noroeste e Água Santa. Você que não sabe, no Campeonato Paulista caem os 2 últimos e nós temos 3 times com 7 pontos. A Inter de Limeira, que já falamos, Noroeste e Água Santa. E só para repassar o grupo D, que é o grande grupo desse Campeonato Paulista, a respeito até principalmente dos pontos. São Bernardo e Ponte Preta lideram com 23 e 22 respectivamente, e o Palmeiras com 20, que já não pode passar o São Bernardo pelo número de vitórias. Então, para o Palmeiras conseguir a classificação, ele precisa de um tropeço, que seja um empate ou uma derrota da Ponte Preta. E agora você vai entender por que essa rodada é tão especial. Que nós vamos para as partidas dessa última rodada, com todas acontecendo no mesmo horário. O primeiro jogo é todo no mesmo horário, então vamos seguir a sequência que o Google mesmo me dá. É Ponte Preta e Bragantino, na minha opinião já é o jogo mais importante. Ou o top 12 de jogos mais importantes. Porque a Ponte, ela precisa vencer. Porque se ela empatar e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras classifica no lugar dela. Porque
o empate em pontos dá vantagem ao Palmeiras pelo número de vitórias. E o Bragantino é a mesma coisa. O Bragantino não pode empatar, ele não garante vaga com empate. Então as duas equipes precisam vencer para se classificar. Então esse jogo é muito importante, vai ser lá em Campinas e vai ser um belíssimo jogo. E uma curiosidade, a Ponte jogando na Série C e o Bragantino na Série A. Então um time da Série C pode eliminar um time da Série A e a Ponte fez uma ótima campanha. O Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino tem a questão do Novo Horizontino, que se vencer pode sim passar o São Paulo no Campeonato Paulista e ser o líder, fazendo com que o São Paulo jogue lá em Novo Horizonte as quartas de finais. São Paulo esse que precisa vencer para garantir a primeira colocação e joga contra o São Bernardo fora de casa. O São Bernardo tem a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, já está garantido, mas ele precisa também vencer para conseguir garantir a primeira posição. Porque se a Ponte vencer, a Ponte vai ter 25 pontos e o São Bernardo com 23 precisa vencer para conseguir passar a Ponte Preta. Então, olha que incrível, tudo sendo no mesmo horário, cada coisa influencia a outra, é bonito demais de ver. Velo Clube Água Santa é o jogo dos desesperados. O Velo Clube já está ali praticamente garantido fora, com 10 pontos, mas o Água Santa tem apenas 7 e precisa vencer para sonhar ainda. Não garante, mas sonha em continuar vivo. É um jogo importante para o Água Santa, mas é um jogo que praticamente ninguém vai se importar. Corinthians e Guarani é um jogo muito interessante, mas estão olhando muito pro lado do Corinthians. Do Corinthians, sim, para garantir a primeira posição no geral, e se o Corinthians vencer, ele fica com a segunda melhor pontuação da história da primeira fase do Campeonato Paulista. A primeira é do Palmeiras, que fez 30 pontos com 9 vitórias e 3 empates há alguns anos atrás. O Corinthians não pode passar, mas que se dane passar, se o Corinthians empatar, ele já garante a primeira fase no geral, no bolso na primeira colocação. E já olhando para a equipe do Guarani, precisa vencer para lutar por classificação. Aí vai depender do resultado do Bragantino, mas se vencer, tem uma chance. Não é muito grande, mas precisa dar a vida, precisa vencer. Mirassol e Palmeiras tem a questão do Palmeiras, que se a Ponte empatar ou perder e o Palmeiras vencer, o Palmeiras está classificado. E assim, a Ponte joga contra o Bragantino, então não é algo assim, impossível de acontecer. Então é força total. O Mirassol não briga mais por nada, mas acho que vai dar a vida por poder eliminar o Palmeiras. Por que não? Vai que passa do Corinthians nas quartas de finais, que é muito difícil, mas pode ser que aconteça. Futebol é o esporte que nós amamos também por conta disso, pela imprevisibilidade. Então seria importante para o Mirassol conseguir esse empate, até pela moral do time. Noroeste Portuguesa, mais uma vez, Noroeste brigando para não cair, então precisa da vitória, e a Portuguesa ainda com um fiozinho bem pequenininho de esperança de conseguir se classificar, então as duas equipes vão dar o seu melhor. E Inter de Limeira e Santos. O Santos precisa sim vencer para garantir a primeira colocação. O empate já garante classificação, mas não a primeira em si. E se o Bragantino vencer, o Santos empatar ou perder, o Santos vai jogar com... Perder ele pode ser desclassificado, mas se ele empatar e classificar e o Bragantino vencer, o Santos vai ter que ir lá na Bia Bichedid para jogar. Então é difícil, então precisa vencer para ter o mando na Vila Belmiro. Já olhando para Inter de Limeira, tem apenas 7 pontos, está brigando para não cair. Então você percebeu? Todos os jogos valem alguma coisa, e não é uma coisinha ali, é uma coisa muito importante. De 20 times que nós temos do Paulistão, pelo menos 15 estão brigando por algo muito interessante. Esse é um paulista extremamente competitivo, muito bom. E aí tem gente que fala sobre injustiça, porque, por exemplo, o Palmeiras tem 20 pontos. O Palmeiras em qualquer outro grupo já estaria classificado, garantido para a última rodada. Nos grupos de Santos e São Paulo, o Palmeiras já estaria garantido, inclusive, com a primeira posição. No grupo do Corinthians, o Palmeiras já estaria garantido, mas ficaria em segundo, 4 pontos à frente do Mirassol e 6 pontos atrás do Corinthians, mas já estaria também garantida a classificação, poderia descansar. Então, é questão mesmo de sorte do sorteio e desempenho dos times, porque o Palmeiras tem a quarta melhor campanha do campeonato e luta muito para não se classificar. Pode ser sim que o Palmeiras não se classifique. É só a Ponte vencer o jogo dela que o Palmeiras já tá fora. E o Palmeiras também precisa fazer seu papel ganhando do Mirassol. E outro ponto interessante é que o Palmeiras tem apenas uma derrota no campeonato. E simplesmente vai caindo, vai sendo desclassificado. E time, por exemplo, como o Bragantino, que tem 5 derrotas no campeonato, está se classificando. Mas não é uma questão de injustiça, é uma questão de... Foi assim que aconteceu. O sorteio saiu assim e os times do grupo do Palmeiras foram muito bem. Isso é legal, uma surpresa. Ninguém esperava que a Ponte Preta iria muito bem. E está indo muito bem.
E o São Bernardo já tem feito bons anos, mas se surpreendeu mais uma vez, está fazendo uma ótima campanha de segundo colocado. Para você ver as melhores campanhas do Campeonato Paulista, a gente tem o Corinthians em primeiro com 26 pontos, São Bernardo em segundo com 23, Ponte Preta em terceiro com 22, Palmeiras em quarto com 20, e aí depois a gente só vem com Mirassol e São Paulo, depois o Santos. Então muitas surpresas, como a gente tem vendo nos últimos anos. E falando a respeito desse grande que pode cair, que sempre tá caindo um grande na primeira fase, em 21, 22 e 23 foi o Santos, sim, aquele Santos terrível do Rueda que acabou 2023 caindo pra Série B. O Santos, em 3 anos, teve 2 que fez 14 pontos e um que fez 13 pontos. O Corinthians caiu na primeira fase ano passado, inclusive brigou para não cair. O Corinthians caiu na última fase, 2024, fazendo 14 pontos. Então olha isso, 13, 14, 14, 14. O Palmeiras já tem 20 e pode cair. Tem sim o demérito do Palmeiras, empatou com o Noroeste, empatou com a Água Santa, que tá brigando para não cair, não podia empatar com a Água Santa. Nos 2 clássicos que empatou contra São Paulo e Corinthians, foi melhor nos 2, principalmente contra o Corinthians, e não conseguiu fazer o gol. Então é demérito, vacilou, isso realmente pesa agora. Mas tem a questão da dificuldade do grupo, que deu azar o Palmeiras de cair num grupo tão bom, onde as equipes foram muito, muito, muito bem. São melhores campeões do campeonato ali junto com o Corinthians. E para você ver, um grande para cair antigamente, nos últimos anos, teve que fazer uma pontuação ridícula. O Palmeiras não tem uma pontuação ridícula. O Palmeiras já tem uma pontuação melhor do que São Paulo e Santos garantido. Até porque se o Palmeiras se classificar e passar das quartas, né, seria contra o São Bernardo, caso isso aconteça, ele vai jogar a semifinal em casa, provavelmente. Porque o Corinthians provavelmente vai passar para a semifinal, vai ser o primeiro mandante, e o Palmeiras logo em segundo, então eles não podem se enfrentar. Então o Palmeiras, consequentemente, jogaria em casa. Então é uma questão muito interessante e isso mostra como o São Paulo, principalmente, vacilou muito. O Santos teve a chegada do Neymar, já estava com alguns problemas no time e vai se resolvendo. Teve 2 últimas boas vitórias, mas também contra 2 times horríveis, como o Noroeste e Água Santa, que inclusive estão brigando para não cair. E jogando pro lado do São Paulo, vacilo atrás de vacilo, erro atrás de erro, um time que tem uma elenco muito bom, sendo muito mal treinado pelo Zubeldia, acabou que chegou aí agora e a conta pode vir, é claro. O Palmeiras pode ser eliminado e o São Paulo ir lá e pegar a Ponte na semifinal e ganhar tranquilo da Ponte. Eu, particularmente, acho que o regulamento funciona muito bem. O problema do Paulista e de todos os estaduais é terem muitas datas, é terem 12 datas de primeira fase, depois mais 4 para quem chegar na final, 16 jogos é muita coisa para estadual, ainda mais para temporada muito cheia. Lá na frente, quando tiver que adiar um jogo do Brasileiro, esse jogo vai se encavalar, vai ser 2 dias antes de um jogo importante da Liberta, vai prejudicar vários times, as lesões vão vir. Tudo muito por conta do campeonatos estaduais. Mas não tem como dizer, o Paulistão é um campeonato muito bom, é um campeonato cheio de entretenimento. Tem tido ótimas transmissões com Record, Cazé TV e TNT Sports, com muito carisma em todo mundo, ótimas entrevistas ali na beira do gramado. Então realmente o Paulista é um campeonato que evolui a cada ano e está cada vez mais bem feito. É muito bom ver o Campeonato Paulista, ainda mais tendo o time do Palmeiras que tem todo estrelado, tendo Yuri Alberto, Memphis Depay, Garro, o Hugo, tendo o quarteto do São Paulo com Lucas, Caleri, Luciano, Oscar, que chegou agora, tendo Neymar em campo. Então é muito legal ver esse Paulista desse jeito. Eu tenho uma torcida muito grande para a semifinal ser entre os 4 grandes, porque ia ser uma semifinal bonita, não é desrespeitando. As histórias dos pequenos são lindas. O Água Santa chegou na final de 2023, o Ituano eliminou o Corinthians ano passado, ano retrasado. Nós temos sempre boas histórias, mas a grande história que eu queria ver era uma semifinal entre os 4 grandes, porque ia ser um show, ia ser muito bom, ia ser muito top, mas tudo pode acontecer. Como a gente viu, tem N possibilidades para essa rodada de Campeonato Paulista, mas qual é a sua semifinal favorita? Quem você acha que vai ganhar esse Campeonato Paulista? O Corinthians está muito longe dos seus adversários, ou o desempenho do Corinthians ainda não é tão bom, e pode ser que isso venha à tona no mata-mata. Fora isso, deixe o seu like no vídeo se você gostou desse conteúdo. Tá aparecendo aqui alguns cardzinhos para você clicar, para você maratonar o canal. Assista mais vídeos.
desse canal, mostre para o YouTube que você gosta desse conteúdo e recomende ele para mais pessoas, compartilhando nos seus grupos da igreja, do futebol, dos amigos, tudo, do trabalho. Compartilhe onde você puder para que esse canal alcance mais e mais pessoas. Se inscreva no canal para chegarmos aos 200 inscritos, faltam apenas 4 e depois disso a meta é 300, 400, 500. Vamos rumo a 1000 e, se Deus quiser, muito e muito mais. Fora isso, muito obrigado pela sua audiência. Tenha um ótimo dia, um bom almoço, uma boa tarde. Fiquem com Deus. Até mais e tchau!